João 3,34. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. O que aquele que Deus enviou fala? Quem crê que Deus enviou o seu pastor aqui para essa igreja? Quem crê? Então o que ele fala? Quem crê que Deus me enviou aqui hoje? Então o que eu vou falar? Palavra de Deus. Agora, qual é a palavra que Deus me mandou falar? Porque Ele não dá o Espírito por medida. Noutra tradução diz: Ele nos dá o Espírito sem limite. Sem limite. Como é que Deus dá o Espírito? Fala aí bem bonito. Sem limite. Vamos ver. Fala mais alto. Como é que Ele dá o Espírito? Sem limite. Agora, querido, sabe como é que a maioria entende? Você entra para a igreja, o Espírito entra um pouquinho. Você ora, o Espírito Santo entra um pouquinho. Você jejua, ele entra mais um pouquinho. Você lê Bíblia, ele entra mais um pouquinho. Você vai na vigília, ele entra mais um pouquinho. Você faz discipulado, ele entra. E tudo que você vai fazendo, ele está entrando e nunca acaba de entrar. Não. A Bíblia diz que Deus dá o Espírito sem limite. Quando Ele dá para valer. A bênção já está dada, a vitória já está dada, a cura já está dada. Toda a bênção de Deus já foi dada. Jesus disse: tudo está consumado. Deus quer te abençoar. Deus já te abençoou. E Ele te deu a bênção, o Espírito, a vitória sem limite. Aí tem gente que fica assim: Espírito Santo me visita, Espírito Santo me visita, Espírito Santo me visita, Espírito Santo me visita. E o Espírito que já foi dado a ele sem limite, que está dentro dele, está dizendo: como é que eu vou te visitar, rapaz? Eu estou dentro de você, eu entrei em você. Eu não entro e saio, vou embora e fico. Eu entrei e estou contigo até a consumação dos séculos. Eu entrei na sua vida para nunca mais sair. E eu quero te abençoar sem limite. Amém? Sem limite. Aí você fala assim: pastor, mas por que o senhor está falando sem limite? Porque se eu falar assim: Deus tem me abençoado sem limite. A Janice é uma mulher sem limite. E a minha vida tem sido uma vida, um ministério ilimitado. Alguém vai acreditar? Imagina você sair daqui e falar: vão lá na igreja, o culto foi uma benção. A gente entrou lá tão triste e saiu alegre. Eu recebi um poder. O pastor, quando prega, a gente fica tão feliz. Você não está vendo como é que a minha vida mudou? Alguém vai acreditar? Não. Então Deus nos dá o Espírito sem limite. Sem limite. Sem limite. Sem limite. A bênção sem limite. Será que tem um homem aqui que pode ficar em pé e dar um sem limite para valer? Vamos ver. Olha, as mulheres, vamos ver. Sem limite. Todos juntos, vamos ver. Sem limite. Amém. Agora, querido, se Deus dá um Espírito sem limite, vitória sem limite, prosperidade sem limite, alegria sem limite, bênção sem limite, por que que tem gente que vive uma vida tão limitada? Pai do Senhor, irmão.
Graças a Deus, vão indo como Deus quer. Não é fácil não, meu Pai. Tem misericórdia, Jesus. Até o andar dele, ó. Mas é, mano. Tem outros que são piores. Olha o andado sem limite, olha. Hã? Deus me dá vitória sem limite, alegria sem limite, poder sem limite. Agora, se Deus dá poder sem limite, vitória sem limite, vou te dar algumas razões porque tem gente que vive uma vida limitada. Primeiro, tem gente que não acredita nele mesmo. Segundo, tem gente que vê o problema maior do que ele é. Terceiro, tem gente que não reage, perdeu o poder de reação. Tem gente que só vê problema. Ah, você viu? A bolsa de Xangai caiu, a bolsa de Tóquio caiu, a bolsa de Londres caiu, a bolsa de Paris caiu, a bolsa de São Paulo caiu, a bolsa da China caiu. Meu irmão, você tem algum dinheiro na bolsa de Xangai? Você está preocupado por quê? Eu não dependo de bolsa, eu não dependo de Lula, eu não dependo de Bush, eu não dependo de Obama, eu dependo de Jeová Jireh, e Ele diz que me dá vitória sem limite, sem limite, Ele me dá bênção sem limite. Se Deus dá, para de ficar vendo o problema maior do que ele é. Vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava no avião, entrou um homem atrasado, carregando um pacotão. Aí ele chegou, estava atrasado, todos os bagageiros estavam fechados. Ele começou a procurar um bagageiro que tivesse lugar para ele colocar o pacotão dele. Não tinha. Aí ele começou a reclamar. Todo mundo chega cedo, bota um monte de mala aqui. Esse malão aqui tinha aqui embaixo, né, aqui em cima, porque aqui é lugar de mala de mão. Agora eu estou com esse pacotão que é frágil, não tem onde colocar, porque esse pacote não pode ir embaixo, porque quebra, e não tem lugar para pôr. Esse avião não vai sair enquanto eu não sentar. E não tem nenhuma aeromoça aqui que me ajuda. Cadê alguém que vai me ajudar aqui? Aí eu fiquei olhando para a cara dele. Ele ficou sem graça. Olhou para o pacotão dele, olhou para os buraquinhos que tinha no bagageiro, viu que o pacotão dele era um monte de pacotinho amarrado. Ele desamarrou o pacotão, virou o pacotinho, foi enfiando os pacotinhos, aí coube tudo, aí ele fechou, sentou do meu lado, olhou para a minha cara e falou assim: foi mais fácil do que eu pensava. Fala para o seu vizinho aí, esse teu problema é mais fácil do que você pensa. Porque você tem um espírito sem limite, você tem espírito de sabedoria, você tem espírito de poder. O espírito que levantou Jesus está com você. Então você pode resolver, você pode vencer, você pode sair dessa. Irmão, Deus está com você. E vou te dizer mais: esse problema que você tem, que vai colocar pão na tua mesa, é este problema que vai te